gente vai falar já dos clubes aqui. Eu só queria uma pincelada de cada também sobre o Maracanã. Fechado por tempo indeterminado agora. As cenas que vimos no final de semana é uma vergonha, hein? Uma vergonha o que vimos no Maracanã. Lama total, não tinha jogo. E já faz tempo que a gente tem criticado aqui o Maracanã pela condição do seu gramado. O Flamengo vai jogar a partida da Copa do Brasil, são 2 jogos, né? Dia 17 e 24 de setembro contra o São Paulo. E o mando de campo será por sorteio. O sorteio será segunda-feira. Isso, dia 28. Já tem São Paulino aqui mandando mensagem, eu lia isso nessas últimas horas também nas redes sociais. Há uma certa preocupação. Porque o prazo para o dia 17 é menor. Se o Flamengo jogasse o segundo jogo no Maracanã, ele ganha uma semana para ter o Maracanã com melhores condições. Se justifica essa preocupação dos torcedores do São Paulo, pode ter um peso. Se o sorteio é sério, eu não acredito em sorteio sério, tá, gente? Eu sempre fiquei com a pulga atrás da orelha. Agora, pronto, lá vem ele. Quando o Flamengo vem, e ainda o problema é o campo, não, porque lá vem teoria da conspiração. Pela importância do jogo e o palco sagrado do futebol brasileiro, que é o Maracanã, para estar um tapete, o jogo será no Maracanã. Eu torço para que isso não aconteça. Flamengo em 75% dos sorteios decide em casa, é impressionante, né? Você não acredita também em sorteio sério, Renata? Ou quando o Flamengo a mão pode pesar para um lado? Gente. Eu acho. Gente, nós somos jornalistas. Pra gente falar uma coisa dessa, a gente tem que ter um mínimo de base, de informação. Eu tô falando com base no meu achismo só, porque eu não sou perito em sorteio. Então, mas... E nem quero ser, mas tudo que envolve o Flamengo... Você vai jogar um achismo no ar? Eu jogo. Eu não tenho receio. Eu várias coisas eu falo que eu acho que eu não trabalho assim. Eu trabalho e várias coisas a gente fala achando que tem certeza e não tem. O futebol é assim. Mas essa desconfiança... Pois é, mas aí você está colocando a idoneidade de pessoas... Eu acho que as pessoas não são idôneas. Sugerindo uma corrupção. Não, corrupção não. Como não? Interesse às vezes não tem dinheiro no meio. Corrupção tem dinheiro. Se é um sorteio direcionado, é corrupção. Eu não ponho a mão no fogo por esses caras. Não ponho. Olha, até que me provem o contrário... Eu também não vou entrar nessa teoria conspiratória. E essa desconfiança do São Paulino, ela já existe desde o dia em que o São Paulo conseguiu a classificação. Será que vai decidir em casa? Será que vai decidir no Morumbi ou vai decidir no Maracanã? Agora é mais um ingrediente para tudo isso. Olha, para que o Maracanã seja palco da final, vai ter que ser o segundo jogo. Então alguma coisa precisa ser feita para que o Flamengo decida o segundo jogo no Maracanã. Cara... Falavam isso do Corinthians também contra o São Paulo e a decisão foi no Morumbi. Mas o Corinthians perto do Flamengo é pinto. O Corinthians perto do Flamengo é pinto. Na dúvida é tudo pró-Malvadão. Exemplo que aconteceu ano passado do Corinthians com o Flamengo na Arena Itaquera. Que o Corinthians foi garfado. Na dúvida, esses caras pagam um pau violento pro Flamengo. Pagam um pau... Fique esperto, São Paulo. Não tô falando que vai ter esquema. Eu só fico desconfiado. Eu não ponho minha mão no fogo por esses caras. Só isso. Se a gente pensar como você, se a gente entender que o futebol não é decidido... Não tem credibilidade, a gente não existe honestidade, então pra que a gente vai ficar aqui conversando Existe honestidade, mas existe dias? Também a desonestidade. Então, se você entende que há desonestidade, então por que a gente fica perdendo tempo aqui? Então qual é o sentido de viver? Qual é o sentido de viver isso? Mas, Ivan, não tô falando só do futebol, isso existe no mundo corporativo também, os honestos, os desonestos. A vida é assim. A vida é assim, tem os bons, tem os ruins, tem os honestos, os desonestos, os pilantros, os vagabundos, quem carrega o pelo nas costas. Perfeito. Tem. E aí quando você... Mas é aí que eu falo. E quando você souber de algo desonesto, é justíssimo que você exponha e traga a público. Agora, desconfiar e não ter como provar é outra coisa pra mim, é totalmente diferente. Porque numa dessa, você pode acabar sendo injusto de acusar alguém que é idôneo de ser desonesto. E aí, pra mim, é algo quase tão pesado quanto, né, você tá do outro lado. Eu não sei, é como eu penso. Fique esperto, São Paulo. Júlio Casares, só fica de olho. É bom ficar de olho. Né? É bom ficar de olho, porque numa dessas, se houver essa brechinha, né? Não, melhor jogar o segundo aqui, o São Paulo concorda, não concorda, papapá, o gramado vai estar 100%. Ficar com ilação aqui.
Eu só queria entender porque se as pessoas acham que é tudo armado assim, por que elas perdem o tempo delas e gastam dinheiro? Não, mas eu acho que ninguém pensa que é tudo armado. Porra, como não? Você não ouviu aí? Tem algumas coisas Porra, o principal momento do campeonato, que é a final, se pra você tá tudo armado, então que sentido faz a gente discutir tudo aqui? Não. Eu não falei que está armado. Eu falei que eu sou desconfiado em relação a isso. Ficar desconfiado, eu não tô acusando que você que vai fazer o sorteio, Ivan, vai pegar a bola mais pesada que a outra. Eu já ouvi. O Zé Lázaro, que vocês devem conhecer, o Zé Lázaro, que mandava nos sorteios, né, na Comebol, mandava prender e soltar, ele ficava lá à beira do campo, você sabe quem é. Ó, o velhinho. Começa a partida meia hora depois que ele tinha recebido o telefonema. A vida é assim. A vida é assim. Pô, a gente ouve história de que a bola passou a madrugada inteira no congelador. Porque naquele soprador do globo que ela fica girando, aqui tava gelada, caía primeiro. Mas ninguém prova nada. A gente ouve história. Espímpola, a gente ouve história também que a Copa de 98, a final foi vendida. Você acredita nisso? Não, isso eu não acredito. Então, a gente ouve essa história também. Acredito que você precisa combinar com 25 caras que já são milionários. Então, a gente ouve essa história também há muito tempo. Ouvir história a gente vai ouvir sempre. É só isso. É óbvio que existe corrupção no mundo. É óbvio que já teve coisa errada no futebol e que ainda deve ter. Agora, se você... é o que eu penso, tá? Se você olha pra tudo do futebol e você desconfia de tudo, você não consegue confiar em nada, pra mim não faz sentido consumir como telespectador, como ouvinte, como um cliente do produto. E falando agora como jornalista, como alguém que vive disso, se você desconfia de tudo, pra mim não faz sentido nem viver disso. Eu procuraria outra coisa. Não tô falando isso de você, nem da Renata, nem de ninguém. Agora, se eu fosse assim, se eu desconfiasse de tudo, como jornalista, eu procuraria outra coisa pra fazer da vida. Mas, gente, estamos falando de uma situação específica. Quem falou aqui que tá todo mundo desconfiando de tudo? Em algum momento, ninguém falou na palavra corrupção, ninguém citou essa palavra, ninguém tá falando sobre isso. Renata, se você acha que Gente, o sorteio de final é direcionado, é corrupção isso, desculpa. Pelo amor de Deus, gente. Não, primeiro que eu não falei que o sorteio é direcionado. Eu falei que o Flamengo, em todas as finais de Copa do Brasil que disputou, decidiu em casa. Eu não sei se você ouviu. Você acha o que você quiser. Claro, mas tudo bem. Eu posso ter minha opinião, mas não entendo por que você tá brava com isso. Porque eu acabei de falar... Porque eu acabei de dizer, eu não tô falando que você... Não. Eu acabei de falar, você, Renata, não falou isso e você, Márcio Espímpolo, não falou isso. Eu acabei de falar textualmente em português. Se você não entendeu, não é problema nenhum. Eu mantenho a minha opinião. As duas mãos. Você bota as duas mãos no fogo que... Você não tem uma pontinha de desconfiança. Eu não consigo pôr as duas mãos no fogo. Não tenho. Mas e se o São Paulo decidir no Morumbi? Mas tá tudo certo, Ivan. O Flamengo pode ganhar na bola, jogando no Maracanã. Certo. Tá tudo certo. A questão que eu falei foi, as finais de Copa do Brasil que o Flamengo decidiu foram no Maracanã, ponto. Pode ser uma coincidência. Pode ser uma coincidência. É isso. Perfeito. Agora, que na bola dividida tem Flamengo e tem outro. O cara apita sempre contra. Nunca vão prejudicar o malvadão. Na dúvida é apito na boca e sempre é pró malvadão. Nunca é contra o Flamengo. Nunca. E o que tem de paga-pau aí que ganha a vida às custas do Flamengo, aí eu entendo que os caras não vão falar mesmo. A gente ouve a mesma coisa aqui na cidade de São Paulo quando o jogo é em Itaquera, que é sempre pró-Corinthians. Eu não acho que exista absolutamente um sistema pró algum clube. Eu acho que existem árbitros bundões, caseiros. Principalmente. Eu acho que o cara não é desonesto. Ele não tem personalidade, ele é bundão. Então, eu acho que isso acontece no futebol brasileiro. Eu acho que isso existe. Agora, eu não acho que exista um sistema favorável a um determinado clube. Não, o Flamengo e São Paulo se enfrentaram na Copa do Brasil em 2020 e 2022, certo? Certo. Em 2020, primeiro jogo no Rio de Janeiro, com vários lances de impedimento ajustados, né, do Flamengo, que também perdeu vários gols e que eu me lembro não teve nenhum erro de arbitragem, tanto lá no Rio de Janeiro e no Nossa, o jogo da volta foi no Morumbi, Flamengo e São Paulo, em 2020. Caramba, que absurdo, deixaram? E o São Paulo ainda eliminou o Flamengo? Meu Deus do céu, como que deixaram isso acontecer? E aí, em 2022, eles se enfrentaram e a decisão foi no Rio. Também não me lembro de nenhum grande erro de arbitragem. São Paulo até fez um bom jogo aqui no Morumbi, mas perdeu por 3-1.
Foi complicado esse jogo. E aí depois na volta também não foi ruim o jogo, né? Mas acho que foi 0-0, o Flamengo fez 1-0 no final do jogo. Isso foi mais ajustado ali o placar, mas o Flamengo fez o suficiente aqui no Morumbi. Mas em 2020 deixaram decidir em São Paulo, e São Paulo ainda passou, caramba. Foi a final, o Espímpolo, por um acaso? Era final de campeonato? Não, né? Como que isso pode acontecer? Nossa. Então a final tá... Então a final tá arrumada, é isso. Tiveram o semestre inteiro pra reformar o Maracanã, inteiro. Vão reformar agora. Ó, só ficar de olho, não custa nada. Zoião aberto, ó. Não, isso você tá certo. E a diretoria do São Paulo e do Flamengo também, bastidores conta. Isso você tem que estar esperto, você tem que estar atento, tem que estar ligado. Eu já deixei claro aqui a minha questão quanto a tá algo arrumado e tal. Agora, a questão de bastidores, você precisa trabalhar. De repente, pra mim é mais interessante jogar na quinta, jogar na quarta. A final vai ser no domingo, né? Mas, de repente, o São Paulo, por exemplo, é o único clube que tá em 3 frentes. Brasileiro, Sul-Americano e Copa do Brasil. Aí é interessante você ficar ligado, de repente você pedir alguma coisa pra CBF, tem como mudar esse jogo de sábado pra domingo, eu tô em 3 competições. Isso vale. Isso é total. E esse bastidores ganha jogo. Né? Isso com certeza. Agora é diferente de arrumar algo, aí é outra história.